discutir. Eu acho super importante porque muita coisa vem mudando em relação aos achados de imagem, ao entendimento da degeneração macular relacionada à idade. Então, tem alterações que a gente nem sabia que existiam antes, por exemplo, do OCT espectral, e hoje em dia a gente vê nos artigos e vê no nosso dia a dia, e muitas das classificações de DMRI se baseavam nos achados de angiografia, de retinografia, como foi feito no AREDS, por exemplo, um estudo grande. Então, assim como diz aqui no artigo, como as coisas vão mudando, a gente também tem que ir criando novos consensos de nomenclatura para a doença, porque hoje em dia você tem um melhor entendimento dela. Então, falar também a mesma língua, seja aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, é importante para você se entender entre os pacientes e entre os colegas. Vocês veem que esse consenso, né, o CONAN, que eles chamam, né, que foi o Conselho de Avaliação, de consenso na degeneração macular, é composto, aí você vê vários autores de várias partes do mundo, só gente graúda e boa e que conhece muito bem o assunto, por isso foi selecionado de alguma forma para participar do consenso que foi feito e não foi feito num dia só, eles falam aí, foi em 3 reuniões seguidas, de quase 2 dias. Bom, antes de falar, entrar no artigo em si, quem acompanhou a discussão aqui na terça, que foi sobre um artigo falando do medicamento mais novo que a gente tem, o anti-VEGF, que é o brolucizumab, eu queria fazer uma errata, ou seja, não um adendo em cima do que a gente discutiu, que é interessante saber, como o próprio artigo aqui fala, coisa dinâmica, então é dinâmico também a evolução de uma medicação nova. A gente falou sobre os bons efeitos, sobre os efeitos colaterais, né, que estão sendo revisados pela SRS americana, a própria Novartis também está apoiando isso e está ajudando a filtrar para tentar saber o que está acontecendo com esses pacientes, porque é um efeito colateral muito grave. E na Europa, para aprovação e para comercialização do brolucizumab, a Europa sempre atua um pouco diferente dos Estados Unidos. É interessante isso em tudo, em relação aos medicamentos, às liberações e etc. Na Europa, eles condicionaram, numa liminar que foi feita, condicionaram a aprovação e uso da droga a certas imposições. Eles não permitiram que se falasse, isso, por exemplo, a Novartis divulgasse isso para os oftalmologistas, para os retinólogos. Lembra que a gente discutiu que tem, pelo estudo, tem uma suposição de que o brolucizumab seque mais a retina do que o aflibercept, de que ele possa ser feito a cada 12 semanas em um grupo específico que responde bem no início, mas algumas comparações não foram feitas. A gente falou isso também, que o aflibercept foi usado a cada 2 meses e não foi possibilitado que ele pudesse ser estendido. A observação do líquido, que ele seca mais, é uma suposição. Então, o Conselho Europeu, né, para aprovação, o FDA europeu, vamos dizer assim, não permitiu que esses termos fossem usados porque se necessita estudos mais robustos para provar que isso seja verdade. Vocês veem como o, a aprovação e como é o jogo, né, em relação a uma droga nova. Você não pode simplesmente sair falando da sua observação sem você ter um estudo que seja robusto cientificamente para provar aquilo. Então não é justo que eles possam falar isso. Então, na Europa, eles não aceitaram bem esse tipo de explicação. Então o medicamento é novo, mas faz parte da mesma família, não é uma nova geração, é um novo VEGF, como a Eylea foi, como o Lucentis foi, e que está entrando no mercado para ser mais um adjuvante, para poder ajudar a gente a tratar melhor nossos pacientes. Então, só essa errata para a gente começar. Muita gente estava aqui na terça, então é interessante saber disso. Bom, então agora a gente vai falar sobre, deixa eu só aumentar aqui, sobre esse artigo, né? O consenso, a nomenclatura de consenso em DMRI neovascular.
Bom, para quem gosta de saber os nomes, né? Vários nomes aqui são maravilhosos. Então, só o primeiro autor já fala tudo, que é o Richard Spade, que é de Nova York, que talvez seja o cara que mais criou, depois do Guess, do Janus, é o cara que mais criou conceitos em retina, que a gente sabe hoje em dia. É um baita estudioso e vários outros nomes, eu não vou citar todos, tem só gente boa aqui. Então, para citar mais um, o último, que é o James Fujimoto, é ele e o David Huang são os criadores do OCT, como a gente tem hoje em dia. Então, só para vocês terem uma ideia do peso do pessoal que está aqui. Bom, algumas coisas interessantes, eu sempre falo um pouquinho de história, eu acho legal. Eles falam um pouco sobre a degeneração macular relacionada à idade. Em 67, Guess, que eu acabei de citar, foi o primeiro a descrever alterações no fundo de olho, possivelmente de degeneração macular. Ele mostrou um link, alguns anos depois, entre a presença de drusas e evolução para a forma exudativa. Então, ele foi o primeiro que linkou um ao outro. Daí vieram os primeiros conceitos que as drusas fazem parte do início da degeneração macular. Depois, em 1970, ele foi o primeiro a descrever também as áreas de atrofia geográfica. E esse termo veio até hoje. Até hoje a gente fala, mas a gente vai ver aqui pelo consenso que hoje em dia já não se fala, o termo correto não é atrofia geográfica, né? Tem outras doenças que podem dar atrofia também. E em 76, Blair descreveu as alterações de atrofia geográfica como uma degeneração macular senil. Aí tem um ponto interessante, quem já foi residente comigo, ou quem é ainda, eu sempre cito essa história, esse termo foi usado a partir de 76 e em meados dos anos 80, esse termo virou degeneração macular relacionada à idade. Por quê? Se eu não me engano, no Arizona, posso estar errando o estado nos Estados Unidos, mas no sul dos Estados Unidos, um senhor de 50 e poucos anos foi ao médico e o médico deu o diagnóstico de degeneração macular senil. E ele falou assim, pô, mas você está me chamando de velho? E ele falou assim, não, mas é senil, isso aí é a partir de 50 anos, por definição. Ele não gostou, ele entrou num tribunal de pequenas causas e para processar o médico que tinha caluniado ele, chamando ele de velho. E ganhou o processo. Processo pequeno, mas ganhou. Então, a partir daí, a Academia Americana de Oftalmologia, num consenso daquela época, como isso que a gente está fazendo, mudou o termo de degeneração senil para degeneração relacionada à idade. Só um pouquinho de história, de doideira, né? Bom, como cita aqui, a terminologia sobre todos os conceitos que a gente tinha até pouco tempo eram baseados na angiografia fluoresceínica e também na retinografia, tá? Aqui, só para concluir, e isso não se aplica a vários aspectos que a gente tem informações novas com as imagens na state of the art, ou seja, a medicina multimodal, né? O autofluoro, OCT, OCTA. Então, por isso que tem que se fazer um consenso novo, porque os termos de OCT, alguns a gente vai mostrar aqui nas tabelas, nem existiam antes. Então, isso tem que ser mudado, tem que ser corrigido. Bom, para quem olhou para o artigo e falou, caramba, tem 21 páginas e não estava com saco de ler, a gente vai dissecar o artigo todo, mas quem quiser se resumir a ler as tabelas 1 e 2 desse artigo, e aqui é a continuação da tabela 2, vai ter um bom entendimento do que o artigo quer falar. Aqui nessas tabelas, eles não só descrevem as alterações novas, os novos termos, como comparam os termos antigos com os termos novos. Então vamos lá, vamos começar pela lista de termos e definições. Eu não vou citar todos, tá? Isso aí cada um pode ler, mas vou fazer um highlight a alguns. Talvez nesse consenso aqui, o termo que eles usam, que eles colocam mais novo e que a gente tem o hábito já de falar e tem que mudar, é o de neovascularização macular. Por quê? Já está bem definido que a gente tem 3 tipos de neovasos, estão ali logo abaixo, né? Neovaso tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 3, que é a antiga proliferação angiomatose da retina, o RAP, é uma vascularização que não começa na coroide. Então, a gente usou durante muito tempo o termo CNV,
choroidal neovascularization. E nem toda vascularização vem da coroide. Então, o termo mais correto, se a degeneração é macular, e a gente está vendo as alterações na mácula, você pode ainda falar em neovascularização coroidiana, quando ela vem da coroide, tipo 1 e tipo 2, mas não pode generalizar. Então, se você falar num termo de neovascularização macular, você vai estar sendo mais abrangente. Então, esse é o termo correto a se usar hoje. Dividido nos tipos, né, como a gente já falou, o tipo 1, que é a neovascularização que vem debaixo da coroide e vai levantando o epitélio pigmentado. Toda essa descrição eles falam ali, tá? Não vou ler tudo. Dentre elas, a neovascularização tipo 1 aneurismática, antiga vasculopatia coroidal polipoidal, coroidiana polipoidal. Por que se mudou o termo? Porque é uma alteração vascular que vem da coroide, mas que você tem alterações aneurismáticas. E pólipo, ele define isso mais à frente, a gente vai citar de novo. Pólipo é uma estrutura séssil e sólida. Então esse termo não é correto porque você, na verdade, tem bacúlios, mais parecido com aneurismas do que com pólipos. Então se corrigiu esse termo, foi usado lá no começo pelo aspecto, na verdade, da lesão, e não pela sua fisiopatologia. Então o termo correto hoje em dia é neovaso tipo 1 aneurismático. O neovaso tipo 2, que é o neovaso tipo 2 que a gente já conhecia, que é o neovaso que a vascularização vem da coroide, se infiltra pelo epitélio pigmentado e cresce no espaço subretiniano. Existe isso na DMRI, é lógico, mas é mais comum até em outras patologias, as neovascularizações maculares idiopáticas, inflamatórias, por estringioide, do automíope e outras. E o neovaso tipo 3, que é o neovaso que começa na retina, a nível de plexos intermediários, superficiais e intermediários, e vai descendo pela retina até se comunicar por uma fenda no epitélio pigmentado com a coroide. Então é um negócio que começa na retina. No começo, isso foi uma briga entre Janus e Guess, olha a briga de cachorro grande. Guess achava que isso, na verdade, era uma anastomose entre a retina e a coroide, mas que começava na coroide, e Janus que propôs a primeira descrição de que isso começava na retina. E hoje em dia a gente vê, por todos os exames mais modernos, que Janus estava certo. Ele fala de outros termos, né? A anastomose retino-coroidiana, que é um feature, né? É um fator que acontece dentre outras membranas, né? A própria tipo 3, a tipo 1 mista com tipo 2. Outros termos, o leakage, a gente vai falar mais à frente, né? O leakage, ou seja, o vazamento, o que é leakage, o que é fluido intrarretiniano, se definia como edema cistoide, e na verdade não é um edema cistoide, é uma infiltração que geralmente vem do espaço subretiniano e geralmente quando você tem a membrana limitante externa rompida. Então, a gente já sabe para várias doenças que a membrana limitante externa é um fator prognóstico importante, a integridade dela. Então, quando você já não tem a integridade total dela, você começa a formar o fluido intrarretiniano, que já discutimos aqui, é de pior prognóstico do que o líquido subretiniano, tá? Quando a gente está tratando a neovascularização macular. O líquido subretiniano, abaixo da retina, acima do epitélio pigmentado, os exudatos duros, que são líquidos cronicamente depositados dentro da retina ou no espaço subretiniano. E aí, lógico, isso aqui já tem algum tempo, mas tem gente que não conhece direito, que é o SHRM, que a gente fala, né, a sigla, que é o Subretinal Hyperreflective Material, SRHM, por isso fala SHRM, que é um material exudativo, mas que geralmente por fibrina, já em células inflamatórias, é uma coisa mais densa e de pior prognóstico do que os exudatos solipídicos, né? O solipídio vem do soro e deposita naquela parte por cronicidade. Quando você já tem o material hiperrefletivo subretiniano, já é um material mais denso, já tendendo à cicatriz de ciforme. Outros termos que eles usam aqui também, em relação ao epitélio pigmentar da retina, né? Uma coisa que é muito importante é definir os tipos diferentes de descolamento do epitélio pigmentado da retina. Você pode ter, ele define muito bem aqui, o que a gente sempre discute, eu falo com vocês lá no ambulatório. Quando você tem coleções de drusas de mais de 350 micrômetros de diâmetro, ou seja, coleções grandes de drusas, a gente fala em descolamentos drusenoides. Por quê?
É um descolamento do epitélio pigmentado pela coalescência de drusas moles, geralmente. O PED, né, o descolamento seroso, tipicamente é quando você tem associação com uma membrana ativa. E quando você tem associação com elementos já fibróticos, ou seja, o PED seroso, normalmente ele é hiporrefletivo no OCT. Quando você já tem um PED seroso, mas que na superfície interna dele, perto das células do epitélio pigmentado, você já tem materiais hiperrefletivos, que normalmente são tecidos fibróticos, esses são os PEDs fibrovasculares. São esses, então já indo os PEDs serohemorrágicos, que são os que você tem em sangue. Esse PED fibrovascular é que é o perigoso, pelo que a gente descreve aqui abaixo, que são as rupturas, os rasgos do epitélio pigmentado da retina. Geralmente, quando você vai analisar o OCT, se tem um descolamento de epitélio grande, em ângulo agudo, né, sem ser ângulo obtuso, né, um ângulo agudo, grandes, e que tem esse material hiperrefletivo na borda interna do PED, isso é um risco grande para você ter ruptura do epitélio pigmentado da retina. Então, tomar sempre cuidado na análise do OCT quando você vai tratar esses pacientes. Um outro conceito que é novo, mas não é tão novo, mas que eles fazem um consenso nesse artigo, é sobre justamente a atrofia geográfica. Eles separam a atrofia geográfica em tipos diferentes, que na verdade são várias escalas. Então, o termo que a gente fala de atrofia da retina externa, que é geralmente mais comum quando você tem muito fluido acumulado durante muito tempo. Então, sempre aquela disputa, né, se você deve deixar um pouco de líquido, se você deve secar o líquido completamente. Ninguém sabe ainda ao certo qual é a melhor opção. Secar demais pode gerar uma atrofia do epitélio pigmentado mais rápido. Secar de menos, você, como o líquido é subretiniano, que é o tempo todo banhando os fotorreceptores, a zona elipsoide e a zona de interdigitação, e pode levar a atrofia, que a gente chama de atrofia retiniana externa. E quando você tem associação de atrofia do epitélio pigmentado e atrofia retiniana externa. E aí vem o conceito de atrofia retiniana externa, é o HORA. E quando você tem atrofia do epitélio pigmentado junto, é o RORA. O americano fala, é até engraçado, é o RORA. R-O-R-A, eles falam RORA. Então tem o C-RORA e o I-RORA. O atrofia retiniana externa e do epitélio pigmentado da retina completa ou incompleta. E ele define aqui. Se você, a zona de alterações é maior de 250 micra em diâmetro, então isso é chamado de atrofia retiniana externa do epitélio pigmentado completa, ou seja, você tem que ter uma continuidade da lesão. Se você tem só fragmentações, e aí a partir disso você tem uma zona de transmissão no OCT que você vê um aumento da refletividade da coroide. Isso é a definição de C-RORA. A I-RORA, que é incompleta, é quando você tem esses pedaços de hipertransmissão e de falha, só que são segmentados. Você não tem um comprimento, extensão maior que 250 micrômetros, tá? Agora, como vocês já conhecem, eu sou meio chato, olha que interessante, ó. New versus Old Terminology Correlates. Então, um artigo grande da Ophthalmology, passou por várias revisões, aqui até errada a tabela. Aqui é New Term, Old Term, tá? Então tá errado aqui, ó. Não é Old, passou. Esse aqui são os termos novos e esses são os termos velhos. Então é legal você ir fazendo a correlação. O que a gente chamava lá atrás, quando fazia PDT, não tinha VEGF de membrana oculta, hoje membrana, ó, neovascularização coroidiana oculta, hoje a gente chama de neovaso macular tipo 1. A polipoidal, o termo ainda era polipoidal. A gente fala muito em polipoide, mas o termo correto, o novo, é neovaso tipo 1 aneurismático. A membrana clássica era a membrana tipo 2. A gente já fala isso há algum tempo. A minimamente clássica, que servia para tratar em PDT, hoje em dia a gente fala em membrana mista. Neovaso macular misto tipo 1 e tipo 2, que é aquele que tem líquido subretiniano e tem uma formação neovascular também sub-EPR. Ou seja, a membrana se prolifera nos dois espaços. A REP é o neovaso tipo 3. A anastomose corretiniana, chamada de OCRA, que é porque era oculta, hoje em dia não se fala isso, é o mesmo termo, o líquido também. O edema cistoide, a gente hoje em dia coloca mais para alterações de especialmente de espaço cistoide, quando você tem ali na junção da câmara de Henle entre nuclear interna e plexiforme externa. O líquido intrarretiniano das degenerações maculares, ele não se resume só a essa camada, por isso que se mudou o termo.
fluido subretiniano, exudatos lipídicos e aqui interessante, que eu fui sublinhando, ó, o SRAM, ele não tinha nome antes, não se sabia isso antes de OCT. Só se descobriu o que era isso, se descreveu, os primeiros a descreverem isso, só viram isso no OCT espectral. Tá? Outra alteração que também não tinha antes da era do OCT era da retina, da atrofia retiniana externa, como a gente vê aqui. E, por conta disso também, os outros termos que vieram de RORA, completa e incompleta. Isso são termos depois do OCT. Se falava, tá vendo? Roughly correlates to geographic atrophy. Se falava tudo atrofia geográfica. E a gente sabe que hoje em dia tem estágios para isso e os estágios servem para determinar prognóstico. Tá? Bom, voltando agora para o artigo tem muita coisa legal de histologia para se correlacionar. Essas figuras são muito boas, falando de drusa basal laminar, drusa só basal, só laminar, como se formam os acúmulos. Então, isso não entra tanto nesse aspecto, mas é legal para vocês verem a formação histopatológica, né, que bate muito com o OCT. O OCT é um exame lindo por causa disso, porque é uma histologia ao vivo. Né? Então, como citei no começo, desenvolveu uma nomenclatura estandartizada, né, de consenso, ainda mais clareia mais os conceitos, né, facilita a comunicação entre os colegas e os centros. E você avaliar sempre esses conceitos por imagem multimodal, isso correlaciona com as características histopatológicas. Como eu já falei, o termo neovascularização macular, que hoje é mais correto, porque ele engloba todos os tipos de neovaso, inclusive o tipo 3. E ele fala isso, então, pelo avanço rápido da DMRI, a gente tem que fazer não só o consenso, como, de tempos em tempos, fazer revisões periódicas a partir desse consenso novo. Isso vai mudar. Vão ter achados novos, daqui a pouco o pessoal descobre coisas novas e isso vai mudando, a gente tem que ir acompanhando. Não pode ficar parado no tempo. Bom, aqui ele fala nos métodos como se formou o conselho, né? Relevância, quem publica, fala no assunto, publica muito, estudioso, patologistas, e se reuniram algumas vezes. A partir daí, eles falam, então, dos resultados. Aqui só bonita essa figura 5, ó, mostrando o neovaso macular tipo 1. Então, olha que interessante. Ou seja, está vindo debaixo da retina, não é o polipoide. Um homem de 78 anos com hemorragia nasal à mácula. Na geografia fluorescênica, tinha vários pontos de hiperfluorescência, uma área de líquido aqui, ó, de vazamento, do lado já perifoveal. Quando a gente faz o OCT, dá para ver que aqui no OCT-B, você tem já, isso daqui é um PED, né? A gente já consegue ver a elevação. Daqui é um PED fibrovascular, ou seja, você já tem aqui, você tem um componente aqui refletivo de líquido e que corresponde também ao sangue, e aqui essas áreas de hiperrefletividade. Já é um PED fibrovascular ou ser hemorrágico, dependendo do estágio. Talvez porque tem hemorragia agora, pode falar em ser hemorrágico. Quando você faz o Doppler, você vê que tem aqui atividade, não só aqui na circulação intrarretiniana, a coroide, mas tem circulação vascular aqui embaixo do PED. Então tem um complexo vascular que no OCTA se desenha bem. Aqui a membrana, a gente vê o plexo profundo. Tá? Bom, aqui ele fala um pouco sobre a patologia, né? Quando você tem o acúmulo de depósitos extracelulares na mácula, você pode falar de depósitos laminares, né, ou lineares. Os depósitos laminares são entre a membrana plasmática do EPR e a sua membrana basal, a membrana de Bruch, e os depósitos lineares basais são externos ao epitélio pigmentado, então é um pouquinho superiores. Os dois tipos de depósito acontecem nas partes colágenas da próxima membrana de Bruch, na sua parte trilaminar. Ou seja, a gente está falando de histopatologia, a gente não consegue ver isso no OCT e nem muito menos no fundo de olho. Né? É só para entender o início da formação do problema. Um tema aqui importante, esse material se falava muito, se acumulava embaixo da retina, mas acima do epitélio pigmentado, a gente antigamente chamava, e até hoje tem gente que fala em pseudodrusa. Esse não é mais o termo correto, tá? Não é uma falsa drusa. Chama-se depósito drusenoide subretiniano. Não é drusa porque não se forma abaixo do epitélio, entre a membrana de Bruch e o epitélio pigmentado. Então não é a mesma localização, não pode ser descrito da mesma forma. Mas não é uma pseudodrusa, esse não é o termo correto. O termo é depósito drusenoide subretiniano. Tá?
Aqui também uma figura bonita de neovaso tipo 1 aneurismático, né? Antiga polipóide. Aqui já, se mostrasse um caso, ele fala isso no artigo, mostrando esse caso aqui da figura 6, peridiscal, com exudação grande, dá para se predizer que deve ser um paciente ocidental. Por quê? A maioria dos pacientes orientais, onde o percentual de neovaso tipo 1 aneurismático ou polipóide é muito maior, chega a quase 20% das DMRIs diagnosticadas, geralmente são polipóides maculares. E se vê por isso que é interessante quando você vai fazer um estudo, você estudar orientais e ocidentais. O prognóstico é diferente e até o fenótipo é diferente. Então aqui peridiscal, geralmente é dos pacientes ocidentais, quadro exudativo, grande, peridiscal. E vai mostrando aqui na endoscenina os fulgos pólipos, que a gente fala hoje em dia mais em dilatações aneurismáticas. E quando você vai fazer no anface também, você consegue ver essas lesões do complexo aqui vascular, outro aneurisma aqui também. Muito interessante a avaliação do anface. Outra coisa que ele fala de conceito, é importante deixar aqui estabelecido. A DMRI, ela deve ser diagnosticada por olho ou por paciente? Por paciente. Por quê? Se tinha dúvidas de que quando você vê alterações num olho só, e no outro olho ainda não tem, porque pode ser assimétrico, não pode falar em DMRI porque só tem no olho, e por definição é bilateral, isso caiu já. Se você tiver alterações típicas, ou com drusas, ou neovaso tipo aneurismático, sejam julgadas como DMRI, você pode falar em DMRI só tendo num olho, mesmo num olho, que isso pode ser assimétrico. Então, a definição de DMRI é por paciente, e não por olho, ou seja, não precisa ter nos dois olhos. Tá? Tipos de neovascularização. Vamos lá, já falamos, vamos falar de novo nos conceitos. Neovaso macular tipo 1. Ele se inicia na córeo capilar e invade o espaço sub-EPR. Na angiografia fluoresceínica, é o que a gente via os neovasos ocultos, minimamente clássicos. Você tinha regiões mal definidas de vazamento múltiplo que correspondiam topograficamente às regiões de elevação do EPR. Eram as membranas ocultas ou minimamente clássicas. Tá? Esse termo hoje em dia a gente já não usa porque você usa até a angiografia, mas o termo de definição é mais pela junção com a CT. Um conceito importante, que também é relativamente novo, em 2013 a primeira descrição, que Kerkes, que é um grupo da Itália, em 2013 reportou casos de neovascularização sem exudação. E fizeram um novo exame 6 meses depois e não tinha nenhum sinal de líquido, então chamaram essas neovascularizações de quiescentes. O João Rafael, ótimo garoto, foi, quando eu estava fazendo doutorado na Escola Paulista, ele era fellow lá, e foi para o Vasco Palma e depois publicou muito, aqui o de Oliveira Dias é o João Rafael, colega nosso lá do Sul. Ele mostrou, no estudo que fez lá com o grupo do Rosenfeld, olhos que tinham membrana não exudativa, no Swept Source, já uma ferramenta melhor, que não tinha em 2013, e mostrando que esses olhos, que tinham essas membranas teoricamente quiescentes, tinham um risco muito maior de progressão. Então, mostrando que essa membrana talvez não fosse tão quiescente assim, ela só estivesse lá, e o termo quiescente talvez não fosse mais apropriado. Então, é o que eles falam aqui, o grupo de consenso não chegou a um consenso de que essa designação de quiescente seja um termo necessário de utilização, membrana macular ou não. Então, você não fala em quiescente ou não se usa mais tanto esse termo. É uma membrana sem exudação. O termo vasculopatia polipoidal, como a gente já descreveu, são aglomerações vasculares nodulares ou aneurismáticas com uma rede vascular de comunicações, que é o Branching Vascular Network. A minoria das DMRIs em população ocidental branca é de polipóide ou neovaso tipo aneurismático, mas chega a 20%, metade quase, eu falei 20%, até errei, quase metade dos pacientes com membrana vascular macular na Ásia são por polipóide. A gente fala polipóide, todo mundo usa esse termo, tá? Eu estou me corrigindo o tempo todo porque não é o termo mais novo, mas é muito consagrado ainda também. Tá? Não é errado falar em polipóide, não. E aqui ele explica por que o termo pólipo está sendo retirado do mercado. Vamos dizer assim, os pólipos podem ser pulsáteis e eles são muito sujeitos a sangramento. No OCT há essas dilatações aneurismáticas,
podem às vezes não ser vistas porque o fluxo é baixo. E a gente sabe que o OCTA, você não vê o corante. Você não tem corante, então você não vê corante vazando por lugar nenhum. Você vê por alto ou baixo fluxo. Então, quando o fluxo é tão pequeno que você não consegue acompanhar a velocidade, aparece como hiporrefletivo. Mas não dá para diferenciar se é sem fluxo ou baixo fluxo. Isso ainda vai melhorar na ferramenta, é lógico. Em pacientes asiáticos, a apresentação típica envolve a mácula, pode ser no lateral, é mais nos homens, nas ocidentais é mais em mulheres. Como fala aqui, ó, mais bilaterais e mais mulheres. E geralmente na região peripapilar, isso tudo eu já falei, então não estou repetindo. Então o termo alternativo é neovaso tipo 1 aneurismático, porque não são pólipos, não são sólidos, tá? O neovaso tipo 2, que é o mais conhecido, é a membrana clássica, que a gente descreve até na angiografia, que é aquela que aumenta, a gente vê desde as fases iniciais, e aumenta tanto em limite como em intensidade no passar das fases angiográficas. É a membrana que começa da coroide, mas invade o espaço subretiniano e mantém uma certa... mantém o epitélio pigmentado da retina ainda viável, ou seja, mantém ele ainda contínuo, não lesiona tanto ele, não destrói tanto ele. Aqui fala da angiografia, eu já descrevi. O neovaso tipo 2, como eu falei, também pode ser em outras alterações, como estrelas angiosas, alta miopia, que tem os Laker cracks e membranas inflamatórias, a escleroretinite. O neovaso tipo 3, que é o antiga REP, são vasos que crescem da circulação retiniana em direção à retina externa e pode ou não invadir o espaço subretiniano, sub-EPR, formando uma membrana vascular coroidiana também, é o neovaso tipo 3. Tá? A angiografia fluorescênica dos neovasos tipo 3 mostra sempre um líquido intrarretiniano, então tem um potencial grande para fazer edema e fluido intrarretiniano. Daí, muito se fala, né, e os estudos mostram que a REP, ou neovaso tipo 3, é um prognóstico complicado, não é uma doença que responde muito bem aos antibióticos, como a gente vê em neovasos tipo 2, principalmente tipo 1. Então, o neovaso tipo 3, por ter muito fluido, muita alteração de retina, e geralmente até a retina externa, é um neovaso de mais difícil controle. E o OCTA mostra a proliferação dos vasos nos plexos mais profundos da retina, associados a quando você vai fazer análise multimodal do neovaso tipo 3. Aqui, quando fala, então agora falando de nomenclatura, né, o conselho resolveu descrever o neovaso tipo 3 quando você tem um complexo vascular se originando da retina, o neovaso tipo 1, quando essas veias, esses vasos se originam da coroide e se mantém abaixo do epitélio pigmentado, tipo 1, tipo 2, quando você tem uma neovascularização que se origina da coroide, rompe o epitélio pigmentado e chega no espaço subretiniano, tá? Isso a gente já comentou. Se você tem o neovaso proeminente, que está presente tanto no espaço, ou seja, não é o líquido só, quando você já tem o fluxo, você já tem vaso, tanto no espaço sub-EPR quanto no espaço subretiniano, você pode falar em neovascularização tipo 1 e 2 mista, tá? Isso é um termo novo. Os pacientes com neovaso misto, eles podem aparecer, podem mostrar uma regressão do tipo 2 depois do início do tratamento. Por quê? É o que a gente vê já no tratamento. O tipo 2 responde melhor e muitas vezes o complexo vascular até some durante um tempo. É o que está só acima do EPR. Então, quando você trata os dois, às vezes some o tipo 2 e fica só o tipo 1. Mas lá no começo era misto tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é mais difícil de sumir. Tá? Quanto aos achados exudativos. Ô, Bom, Japi, fala. desculpa te interromper, mas eu fiquei na dúvida. O tipo 2 nem sempre ele foi um tipo um antes, então? O tipo 2 nem sempre foi um tipo 1 antes. Não. A origem dos dois é a mesma. Mas o tipo 2, ele em algum momento rompe o EPR, mas ele não infiltra por baixo do EPR, ele rompe e cresce por cima do EPR. Entendi. Ele não Entendeu? faz a progressão do tipo um, ele já vai para a progressão do tipo 2, então. Ele não faz o PED, Entendi. entendeu? Quando geralmente os que a gente vê que tem já um neovaso, né, proliferando no espaço subretiniano e um PED associado, que a gente chamava antigamente de descolamento misto, que é descolamento de epitélio pigmentar e descolamento seroso subretiniano, esses são os neovasos tipo 1 e tipo 2 mistos. Entendi. Entendeu? Beleza.
Ele vai falar de alguns termos também, né? Vazamento é um termo que se mantém, que é quando você libera fluido excessivo e componentes séricos, quando você quebra a barreira hematorretiniana, no caso a interna, que é o endotélio vascular, e o corante pode acumular no tecido e pode, quando ele se acumula no tecido, é o staining, a impregnação, e quando ele ocupa espaços que são cheios de líquido, é o pooling, que a gente chama. E quando ele extravasa, rompendo espaços, é o vazamento clássico, né? É o leakage clássico. Então pode ser pooling, staining ou leakage. Aqui, quando a gente vai falar, aqui é legal os esquemas, né? Falando de nevastos tipo 3, depois vocês verem com calma, é muito interessante a correlação, né? Como se criou a teoria a partir da histopatologia, sempre andam juntos. Aqui, mostrando também a progressão de um neovaso tipo 3, né? Quando você começa, às vezes, não tem nenhum ponto de vazamento, aqui já é um ponto pequeno e que vai aumentando, e você vê a anastomose se formando a partir da retina, se ligando ao epitélio pigmentado. Então, isso aqui é muito interessante. Calma aí que alguém me mandou uma pergunta. Podia voltar a explicar os neovasos mistos, tá? O neovaso misto, normalmente, é quando você tem um neovaso, normalmente, tá? Quando você já tem um neovaso tipo 2, ou seja, criou um neovaso na coroide, sempre na coroide, tipo 1 e tipo 2 na coroide, criou o neovaso e invadiu o espaço subretiniano, ou seja, o complexo invadiu por uma fenda no epitélio pigmentado, neovaso tipo 2. Começa a crescer e começa a deteriorar o epitélio pigmentado. E aí você começa a ter neovaso tanto do lado de cima do epitélio pigmentado, quanto o crescimento a partir do espaço subepitélio pigmentado também. Você tem crescimento dos dois lados, neovaso tipo 1 e 2 misto. Entenderam? Quando geralmente você vê no ACT, neovaso em cima do EPR e descolamento do epitélio pigmentado junto. São os neovasos mistos. Entendeu? O Ricardo que perguntou. Se não entendeu, eu volto. Quando fala aqui dos exudatos lipídicos, é um conceito que todo mundo já sabe, geralmente lipoproteínas que se precipitam num vazamento crônico. Isso serve para qualquer patologia crônica, né? Diabetes, inclusive. E volta a falar do shrimp, tá aqui, ó. Se o americano fala shrimp, que a presença de shrimp está associada com desfechos visuais piores, tá? Sempre. Então, a presença de shrimp não é bom sinal. Já entendeu aqui o Ricardo, beleza. Então, o shrimp, que é essa exudação que pode estar dentro ou embaixo da retina, e sem contar, logicamente, nada hemorrágico, né? Já é material de deposição, você acumula de uma maneira uniforme, tem uma refletividade uniforme, e você tem uma mistura de fibrina, componentes séricos, células inflamatórias, e isso é um detalhe. Aí é um detalhe importante quando a gente vai fazer a comparação. O shrimp, ele é hipoautofluorescente. Então, por exemplo, material viteriforme, quando a gente vai comparar com a distrofia padrão, uma distrofia viteriforme, e de outras patologias, o material viteriforme, na autofluorescência, ele é hiperautofluorescente. Então, porque você tem acúmulo ali de lipofucsina e isso é hiperautofluorescente. O shrimp já é um material inerte, material amorfo, e geralmente ele é hipoautofluorescente. Então, quando você olha e tem dúvida se é um depósito viteriforme, o shrimp é hipoalto e o material viteriforme é hiperalto. Como é que tem uma outra dúvida aqui? Neovaso tipo 3. A Yolanda perguntou aqui, ó. O neovaso tipo 3, Yolanda, é o neovaso, como eu vou mostrar aqui na figura. Vou mostrar aqui no ACT. Tá? Aqui, ó, se vocês olharem, deixa eu tirar isso daqui. Se você olhar aqui, ó, já tem uns pontos hiperrefletivos aqui intrarretinianos, que na verdade é um vaso anômalo crescendo já dentro da retina. E você já começa a ter alterações aqui druseiformes, tá? Isso aqui é uma drusa. Com o tempo, dá para ver bem aqui ó, no aumento, você tem uma formação aqui já hiperrefletiva, que é um complexo vascular se formando, com alguns pontos hiperrefletivos que podem ser hemorragias também, tá? E aqui continua a drusa.
em um determinado momento, aquela rede vascular que você viu aqui no plexo profundo se comunica, ou seja, vai até a drusa que a gente via, rompeu aqui o epitélio pigmentado e criou um complexo vascular, já com fluido intrarretiniano e começando a formar aqui um descolamento do epitélio pigmentado. Ou seja, é um neovaso que cresceu dentro da retina e foi migrando internamente, falando em retina externamente, né, vai migrando para a retina externa até chegar à comunicação que eles fazem com a coroide e aí formam o neovaso, propriamente dito. Entendeu? Isso é o neovaso tipo 3. Começa na retina e se comunica numa fase final com o epitélio pigmentado. Tá? Essa sequência de imagens ficou muito boa para entender. Muito boa, por isso que eu peguei. O artigo é ótimo, né, cara? O artigo é longo, mas é um atlas para quem quiser voltar a ver dúvidas de DMRI, tá tudo aí. A explicação, o termo novo, tem um artigo para servir de cabeceira. Para quem está começando, toda vez que tiver dúvida em DMRI, é só voltar no artigo. Deixa eu ver aqui. Beleza, Yolanda entendeu, tá ótimo. Quem eu explicar, tiver dúvida, eu expliquei, não entendeu, não tem vergonha não, pode falar. Nem sempre eu consigo, se eu não conseguir explicar muito bem, eu volto e tento explicar melhor, tá? Não tenho vergonha de perguntar não, aqui é super informal. Falando de descolamento de epitélio pigmentado, a gente já citou os tipos, né? Os PET drusenoides, que são confluências de drusas, num tamanho maior que 350, pelo menos 350 micrômetros de diâmetro. Isso aí aqui é engraçado, isso é filigrana, né? Você, no AREDS 1, primeiro estudo AREDS, se definiu como pelo menos 350 micrômetros. Aí o AREDS 2 aumentou isso para 433 micrômetros. O que isso significa na nossa prática? Nada. Tanto que se voltou para 350 micrômetros, é mais conveniente, mais fácil. Tá? Então, isso é terminologia. Isso, no final das contas, não vai influir em nada na história natural do paciente. Mas, descolamento de epitélio pigmentado, de aparência hiperrefletiva, sólidos, e que tem mais do que 350 micrômetros de extensão, descolamento drusenoide. Os outros eu já tinha falado, que é o fibrovascular, o seroso e o hemorrágico. Tá? Lembrar que as rupturas de epitélio pigmentado geralmente são os descolamentos de epitélio pigmentar fibrovascular. Falando de atrofia agora, né? Falando do final dos termos. Né? No AREDS 2, que é o Age-Related Eye Disease Study 2, 40% dos pacientes que mostravam membrana neovascular macular, também já mostravam algum sinal de atrofia no OCT, na verdade, não no OCT, minto. O AREDS foi feito só com retinografia e angiografia. Então ele já tinha algum sinal de atrofia, de epitélio pigmentado, de retina, no baseline do acompanhamento. Então, a gente sabe que é difícil hoje em dia pegar, dissociar a alteração neovascular sem ter nada já de característica atrófica. Infelizmente, a gente não pega esse paciente tão cedo. Então, esse termo de atrofia tinha que ser melhorado, porque o ARES é um estudo antigo que não avaliava o OCT. O OCT hoje em dia a gente vê tanta coisa. Aqui, ó, quando o Ricardo perguntou, neovaso misto, ó, esse OCT também está lindo aqui, ó. Só voltando à sua dúvida, Ricardo, neovaso misto. Olha aqui que bonito, ó. Aqui o plexo retiniano profundo. Então você vê, ó, above, ou seja, acima do epitélio pigmentado, o complexo vascular. E quando você já vê a córeo capilar, uma imagem de soma, né? Entre a córeo capilar e o plexo profundo, olha aqui, ó. Membrana profunda, membrana acima do epitélio pigmentado, membrana tipo 2 e a membrana tipo 1 aqui, ó. Isso é uma bela membrana mista. E aqui, ó, a gente vê também, quando a gente olha no fundo de olho, aí sem nada de exame, olha aqui, essa alteração aqui meio acinzentada, às vezes meio rosada e elevada, dá para perceber, mesmo aqui numa foto só, que isso daqui está elevado, é o descolamento do epitélio pigmentado. Tá? E as drusas, isso aqui já mudou. Bom, voltando. O termo completo, ou seja, C-hora, tem C-hora, I-hora, C-hora e I-hora. O Rzinho na frente é de atrofia do epitélio pigmentado, porque eles falam de RPE, tá? O R é de RPE, de epitélio pigmentado da retina.
Então, na atrofia retiniana externa completa, a zona elipsoide e a zona de interdigitação já não são visíveis e você também não consegue ver a membrana limitante externa, tá? E aí você já começa a ter um afinamento das camadas nucleares externas, ou seja, para cima, vai puxando tudo. Na hora incompleta, você tem uma perda descontínua da zona elipsoide, tá? Quando você tem... Opa, perdão. Quando você tem a atrofia da retina externa e do RPE, por isso que é RORA, você pode ter uma atrofia do EPR e da retina externa. Quando você não tem EPR presente, ou seja, no OCT você vê uma perda da banda do EPR com hipertransmissão coroidiana e uma continuidade de pelo menos 250 micrômetros de extensão, esse é o C-RORA, tá? Então, atrofia de retina externa, maior que 250 micrômetros, e a perda da banda do epitélio pigmentado com hipertransmissão coroidiana no OCT, acho que vai ter uma figura que mostra isso, é o C-RORA. Quando você tem isso fragmentado, com pequenas zonas de hipertransmissão, ou uma faixa menor que 250 micrômetros de perda da zona elipsoide, é o I-RORA, ou atrofia retina externa epitélio pigmentado incompleta. Por que é importante definir? É lógico, as formas completas são piores. Ou seja, está numa fase mais à frente de evolução. O paciente está indo pior, tá? A falha completa é pior do que a falha incompleta. Fala. Japi, é como se eles estivessem estratificando, né? Antes o que era tudo atrofia, Isso. agora eles começam a segmentar e, Perfeito. e dar os nomes, né? O que a gente já fazia assim, às vezes na prática, né? Olhava a atrofia e falava, ó, tem atrofia de tal segmento, Isso aí. e agora Isso eles aí. dão o nome, né? Eles estão dando nome, exatamente. Agora, uma coisa é eu falar em termos com você, aqui do epitélio, aqui da retina externa e tal, e eu virar, pô, Guilherme, a gente olhar um CT junto, e você falar, pô, já eu acho que aqui tem um C-RORA. Quando você falar o termo, eu já sei do que você está falando. Eu vou olhar e vou olhar, Guilherme, tá certo, ó, não estou vendo epitélio pigmentado e estou vendo uma banda de elipsoide aqui incompleta de mais de 250 micrômetros. Então, você Não está precisa certo. ficar usando o mouse, né, para mostrar, não. Você já mediu, já olhou, já falou, está falando a mesma língua, é falar a mesma língua. Sim. E isso é o consenso. Mas é só estratificar, você foi perfeito. É estratificar os estágios de atrofia geográfica, não é tudo um balaio só. Aqui, ó, na figura 17, ele mostra bem. Deixa eu aumentar ela aqui. Ó. Deixa eu descer um pouco aqui. Ó. Vamos lá. É um negócio tipo 1, né? Está crescendo embaixo, aqui você vê que o EPR aqui já está falho e já está crescendo embaixo do epitélio pigmentado. Aqui, ó, se fala de dupla camada de epitélio pigmentado, né? Você vê que aqui está uma camada e aqui está outra banda. Aqui em cima, então, uma membrana que está crescendo embaixo do epitélio. Classicamente, aqui, ó, vocês veem entre essa seta e essa, aqui, ó, você está vendo aqui a zona elipsoide e aqui a limitante externa, essa mais fininha. Quando você chega aqui, ó, a partir da seta, você já não vê nenhuma das duas. Nenhuma das duas. E ela volta mais ou menos aqui. Então, isso daqui tem mais de 250 micrômetros, com certeza. Isso aqui deve ter, sei lá, 700, que eu estou aumentando aqui o ACT, mas deve ter pelo menos uns 500, 600 micrômetros de extensão, de atenuação da retina externa. Aqui vocês veem que as camadas internas, olha aqui, ó, as camadas internas estão sendo repuxadas, ou seja, elas estão indo também para atrofia. Olha aqui, ó. A gente vê aqui a nuclear externa e até a nuclear interna. Estão sendo repuxadas, estão afinando também. Então você não vê aqui a retina externa e você já vê um afinamento aqui, ó, completo do EPR com o sinal que ele mostra aqui nessa seta de baixo. Olha aqui a hipertransmissão, está mais hiperrefletiva a córeo capilar e a coroide toda. Aqui tem uma transmissão, aqui tem outra. Então, transmissão de coroide com atrofia completa da retina externa e zonas de atrofia do epitélio pigmentado, C-RORA. Tá? Isso aqui está evoluindo com atrofia. Tem sinal neovascular, né? Vocês veem que a membrana está ali, e já tem uma atrofia grande. Ou seja, é um paciente que você, quando vai tratar, tem líquido, mas você vai falar assim, olha, a sua chance de melhora visual é pequena. Provavelmente vai ficar uma sequela atrófica aí. Então, são maneiras de você conduzir o paciente. Tá? Esse, por exemplo, provavelmente você é um paciente, você não vai martelar muito e fazer N injeções, porque ele vai evoluir mal.
Você vai fazer até o momento que você seque o líquido e vai ficar atrofia. Bom, ele faz a discussão então de todos esses temas, a gente citou todos, tá? É um pouco cansativo, mas é muito completo. Então fica realmente de atlas para vocês, para quando tiverem dúvida. E termina falando, né? Atualmente, a degeneração macular é tipicamente classificada em estágios, né? É a classificação de Beckman, que foi feita por Ared, que é não ter DMRI, DMRI precoce, intermediária e tardia. A DMRI tardia geralmente tem atrofia do epitélio pigmentado e da retina externa, ou seja, tem a RORA, a RORA completa. E a definição correspondente no OCT era em relação à atrofia geográfica e às membranas vasculares que eles estudavam. Então, o Aredes, quando fez a classificação de Beckman, era um termo que não usava o OCT. Então, o que eles falavam de atrofia geográfica, a classificação hoje em dia teria que ser revista e falar dessa do consenso, falar em RORA ou HORA. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Bom, acho que falei de tudo. Alguma dúvida aí do pessoal que está no Zoom? Alguma dúvida do pessoal do Instagram? Esse artigo é ótimo, viu? Vários temas, apesar de eu falar já vários desses com vocês, de eu falar nessas nomenclaturas já há muito tempo para vocês lá no serviço, isso aqui sedimenta bastante. Eu acho que agora não só entenderam o termo, como o artigo explica por que cada termo é feito. Então, quem tem dúvida de fisiopatologia das lesões, está aí. Eu acho que a gente englobou tudo. Tem alguma dúvida aqui? Ah, não, só a Fernanda elogiando. Obrigado, Fernanda. Quem mais tem dúvida aí? E a tendência por exemplo, no caso da neurismática tipo 1, é usar esse termo para as próximas publicações e ir cada vez mais tirando o polipoidal, você acha? O que você vai ver mais nos artigos daqui em frente é você avaliar, por exemplo, você publicar o título, por exemplo, você falar, você usou, sei lá, qualquer coisa para tratar o neovaso tipo 1, aneurismático. Então, você usou colchicina. Então, estou falando qualquer coisa. Colchicina no tratamento do neovaso tipo 1 aneurismático. No título, você vai botar assim. No meio do artigo, certamente você vai ver os pacientes com neovaso tipo 1 aneurismático, entre parênteses, also called polipóide ou choroidal vasculopathy, entendeu? Durante muito tempo, até o termo sair mesmo de circulação, a gente ainda vai ver por muito tempo se colocando em parênteses para correlacionar. Nem todo mundo vai ter lido o consenso, vai entender perfeitamente. Então, não é errado você associar. E não é errado, gente. Quem fala polipóide não está errado. Está um pouco atrasado, mas não está errado. Se você falar polipóide, eu vou entender. Entendeu? Mas o certo é usar os termos mais novos, né? Vamos andar junto com a ciência, né? A Renata está aqui mandando, agradecendo a discussão e pedindo se pode enviar o artigo. O que a gente pode fazer, Gui, para mandar o artigo para quem estava acompanhando na plataforma? Eu acho que no link você linkava e ia para a discussão, mas não tinha como pegar o artigo, né? Então, esse artigo ele é disponível para todo mundo, ou já na internet? Não, não é. É só você mandou para mim. Apesar de que o PubMed, durante a quarentena agora, o PubMed estava liberado. Talvez agora quem entrar no PubMed consiga. Então, Joga pegar. PubMed, eu acho que está liberado. Eu não testei porque eu já tenho assinatura de várias dessas. Acaba que eu entro, não sei se está de graça ou se está de graça ou se está porque eu tenho. É da Ophthalmology, é capaz de estar de graça. É capaz de estar de graça, porque o PubMed, Bom, a grande maioria do PubMed está de graça. de qualquer forma, tem um grupo que tem bastante, chama Atrasados. Eu não sei por que chama Atrasados, mas enfim, chama Atrasados. Tem bastante gente lá e eu vou mandar esse artigo lá. Tá. Gente, quem souber que está nesse grupo, aí pede para colocar. É. Mas o grupo da Retinograph, eu acho que o Ricardo criou. E aí. Do Leitão Guerra, né? Eu não sei se foi ele que Tá. criou, mas enfim. Sim, mas está envolvido nisso. Eles mandam várias coisas lá, né? Inclusive as aulas que vão ter. Aí lá tem bastante gente, eu acho que tem mais de 200 pessoas. Eu vou mandar lá, aí de repente Tá. um vai passando pro outro. Isso. Beleza, a gente manda. Manda por e-mail também. Tá, Renata? E Lívia perguntando aqui, hora é atrofia da retina externa e hora é atrofia da retina externa e EPR. Perfeito, entendeu?
Tá aqui, ó. ORA, Outer Retinal Atrophy, atrofia da retina externa. RORA, RPE and Outer Retinal Atrophy. Entendeu? É o termo, é a sigla para isso mesmo, você entendeu? Perfeito. Beleza, entendeu. Ótimo, Lívia. Quem mais? Alguma coisa aí do Instagram que tenha dúvida? Não. Calma aí. Mais alguma coisa aqui? Não, só o pessoal agradecendo. Eu que agradeço vocês. Muito bom discutir. Assim que a gente aprende também. Melhor maneira de aprender é ensinando. E agradecer também mais uma vez aí o Guilherme. Pessoal, todos os residentes da Gamboa que são brilhantes. E o Guilherme tem sido aí o moderador, que a gente brinca, né? O novo William Bonner. Vai para as eleições e tudo, vamos tirar o William Bonner e botar o Guilherme lá, pô. E tem sido ótimo também, porque facilita muito o meu trabalho, né? Eu não preciso ficar prestando atenção no Instagram o tempo todo, ele vai comandando as duas coisas e vocês vão mandando aqui. E a Medeia Carolina Fernandes está mandando aqui que o senhor é muito didático. Pô, senhor, eu sou careca, mas eu não estou tão velho assim. Não precisa me chamar de senhor, não, viu? A Elaine hoje acompanhou com a gente lá no Instagram e ela foi comentando também, sabe, Japi? Você ia colocar ela Ah, comentando excelente. também lá. Eu não vou falar que foi a Elaine que me inspirou, já estou falando, que me inspirou a fazer oftalmologia, que ela sabe disso, porque ela inspirou, mas ela ainda estava na escola, né? Não sei se ela está ainda aí. Ela ainda estava na escola e aí ela me inspirou a fazer oftalmologia, por isso que eu quis fazer, né, Elaine? Você é mais nova que eu, né? Quem é que vai dizer que você é mais velha que eu, pô? Então, a Elaine, quando estava na escola, me influenciou muito. Ela sabe disso. É minha madrinha oftalmológica. E a outra, a Carolina está falando aqui que é respeito, eu sei. Mas os residentes sabem disso, eu não tenho nenhum tipo de formalidade